O estresse permanente pode causar diabetes tipo 2 em homens. Os homens que relataram estresse permanente têm um risco significativamente maior de desenvolver diabetes do tipo 2. É o que revela estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. A pesquisa sugere que o risco da doença em homens com exposição frequente a situações estressantes no trabalho e em casa é 45% maior. A ligação entre estresse e diabetes foi significativa, mesmo após ajuste para a idade, nível socioeconômico, inatividade física, pressão arterial e o uso de medicação hipotensora. Segundo o líder da pesquisa, o estresse hoje não é reconhecido como uma causa evitável da diabetes. O estudo mostra que há uma ligação entre estresse independentemente e o risco permanente de desenvolver diabetes. Ele sublima a importância da medida preventiva como forma primordial de diminuir o estresse. Para evitar uma possível gravidez, os métodos mais utilizados são a pílula anticoncepcional e o preservativo masculino, a camisinha. São métodos eficazes, mas não são os únicos. A nossa reportagem conversou com o ginecologista obstetra Eduardo Figueiredo, que apresentou outros contraceptivos e também tirou as principais dúvidas sobre o seu uso. Doutor Eduardo, existe uma faixa etária específica para iniciar o uso de contraceptivos ou a partir do momento em que a mulher, a garota, começa a maturidade sexual dela, ela já pode usar? Olívia, é muito interessante isso porque para cada faixa etária existe um método anticoncepcional mais adequado. E muitas vezes as adolescentes iniciam a sua vida sexual sem essa preocupação. E daí porque nós temos tantas adolescentes grávidas, então é importante, a partir do início da vida sexual, a mulher já pode começar a usar um método anticoncepcional. Quais os métodos contraceptivos que o senhor indicaria como os mais conhecidos, os mais populares entre as mulheres? No momento da escolha do método anticoncepcional, é muito importante a gente pensar na segurança desse método e na adequação para cada mulher. Os principais métodos, os mais seguros, são a pílula, a injeção, o DIU e um dos métodos mais modernos que existem agora, que é o adesivo anticoncepcional. Esses métodos apresentam uma segurança muito grande. Outro aspecto importante que tem que ser lembrado é a respeito do preservativo, a respeito da camisinha. A camisinha, ela é muito eficiente para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, mas como método anticoncepcional ela não apresenta uma segurança muito alta, ela pode falhar. Agora vamos esclarecer alguns mitos que envolvem os contraceptivos. É verdade que o uso da pílula anticoncepcional pode engordar? Isso era uma coisa que acontecia no passado, as dosagens de hormônios eram mais altas e às vezes abria realmente o apetite, a mulher acabava ganhando peso. Hoje, com as pílulas mais modernas, esse ganho de peso praticamente não existe. Agora, é importante que seja prescrito pelo médico, porque quando você vai direto na farmácia e compra, você corre o risco de comprar um dos mais antigos e que vai fazer a mulher ganhar peso. Certo. Agora eu gostaria que o senhor esclarecesse sobre a questão do uso da injeção hormonal e do adesivo, que, segundo o senhor acabou de nos relatar, é uma coisa relativamente nova, né? E eu gostaria de saber quais as diferenças entre eles dois, mais a pílula anticoncepcional, né? Que perfil de mulher estaria indicado para usar cada um desses três métodos? Algumas mulheres que têm a sensibilidade gástrica, né, que sentem dor no estômago quando tomam a pílula, essas podem se beneficiar ou da injeção ou do adesivo. Nós temos injeções mensais e temos injeções trimestrais. Todas são bastante seguras e têm poucos efeitos colaterais. O adesivo, que foi lançado há alguns anos, é também um método bastante seguro e que praticamente não apresenta efeitos colaterais. É bem moderno e está indicado também para as pacientes adolescentes. Em relação ao DIU, como diz a própria sigla, é dispositivo intrauterino, né? Todas as mulheres podem usar, aquelas que sofrem, por exemplo, de uma candidíase, tem algum tipo de corrimento vaginal, podem usar, ou se não, ele pode provocar alguma coisa nesse tipo?
As mulheres para usar DIU têm que ser bem selecionadas, né? Qualquer doença sexualmente transmissível que ela tenha tem que ser tratada antes, porque o uso do DIU pode favorecer a disseminação dessa doença, o agravamento dessa doença. O DIU em si ele não vai causar a doença, mas se a mulher já tem uma DST, ele pode agravar. Então, o DIU é um método que não pode ser usado por qualquer mulher. Outra questão também é o tamanho do útero. Normalmente, o DIU é mais indicado para as mulheres que já tiveram filhos, apesar de que existem também DIUs menores que podem ser usados por quem não teve filho. Mais uma questão, mais um mito relacionado ao uso da pílula anticoncepcional. Aliás, não só em relação ao uso da pílula, né, mas de outros dispositivos contraceptivos. Eles fazem a menstruação cessar? Isso existe? É normal a menstruação parar? Não seria natural que todas sangrassem todo mês? Algumas pílulas deixam a mulher menstruando normalmente, e já outras têm essa característica de deixar a mulher no que a gente chama de amenorreia, ou seja, deixar ela sem menstruar. E às vezes é isso que a gente quer para aquelas mulheres em que a menstruação é um transtorno muito grande, ou em alguns casos, como mulheres que estão amamentando, é interessante que se use um método que deixa a mulher sem menstruar. Também nas portadoras de endometriose, você pode usar um método que fique sem menstruar. Isso varia de acordo com cada paciente. Às vezes é interessante que ela fique sem menstruar. O diafragma, doutor, ele ainda é indicado como método contraceptivo? O diafragma é muito pouco usado porque ele apresenta uma baixa segurança, né? Ele tem que ser colocado antes da relação sexual, tem que ser tirado algumas horas depois. Ele sozinho apresenta uma segurança muito baixa, ele deve ser usado em associação com os cremes espermaticidas. E aí exige toda uma prática na colocação, no uso do diafragma, o que na verdade isso inviabiliza e dificulta um pouco o uso. Doutor, em relação ainda à pílula anticoncepcional, ela pode de alguma maneira favorecer o surgimento de um possível câncer de mama? Não, até hoje não é um assunto ainda que não foi totalmente esclarecido, né? Mas não existe nenhum estudo que comprove com absoluta certeza de que a pílula anticoncepcional seja responsável pelo câncer de mama ou por qualquer outro tipo de câncer. As pessoas, principalmente as garotas mais jovens que já estão no início da sua vida sexual, elas acham que a pílula do dia seguinte é um salva-vidas que pode ser usado sempre. Eu gostaria de dizer se a eficácia é comprovada todas as vezes que ele for usado ou se existe um número limitado de vezes para que ele possa ser tomado. Se de fato realmente é algo que tem que se fazer em última instância, vamos dizer assim, para evitar uma gravidez. Veja, Olívia, a pílula do dia seguinte, como o próprio nome está dizendo, ela é a contracepção de emergência. Ela não é para ser usada rotineiramente. Ela é para ser usada quando você usa um método anticoncepcional e que você suspeita que ele pode ter falhado. Por exemplo, você usa preservativo e a camisinha rompeu. Aí você pode ocasionalmente usar a pílula do dia seguinte. Então a gente recomenda que a pílula do dia seguinte ela deve ser tomada no máximo 2 vezes por ano. Quando a mulher começa a tomar mais do que isso, ela começa a perder eficiência, né? E aí a mulher toma, ela não funciona, ela pensa que está protegida e ela está correndo o risco de engravidar. Então isso é muito importante, especialmente para as meninas mais jovens, para as adolescentes, que às vezes usam a pílula do dia seguinte como único método anticoncepcional. Ela vai parar de funcionar e essa jovem vai engravidar. Doutor, uma última pergunta. O uso prolongado dos métodos contraceptivos, especialmente da injeção, do adesivo hormonal e da pílula anticoncepcional, podem dificultar uma futura gravidez? Podem fazer com que o organismo não consiga conceber uma criança? Essa é uma pergunta que sempre é feita. E o que acontece? Veja. Se uma moça toma pílula anticoncepcional dos 20 aos 35 anos e aos 35 anos ela para de tomar a pílula e tem alguma dificuldade, claro que a culpa vai ser sempre atribuída à pílula, mas na verdade, quando ela passa muito tempo tomando, a dificuldade vai ser pela própria idade. Então essa mulher de 35 anos, quando ela tenta engravidar, ela tem dificuldade
pela idade e não pelo fato de ter usado a pílula durante tanto tempo. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Saúde na TV. Eu que agradeço, Olívia. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Uma boa relação começa com um bom atendimento. É por isso que a Uniosp, com 11 anos de experiência, prioriza o atendimento sempre, oferecendo uma excelente rede credenciada, clínicas próprias e central de atendimento telefônico 24 horas, planos individuais e empresariais. Na Uniosp, você pode confiar. Uniosp, 11 anos cuidando da sua saúde. Fone 2107-2121. A vida vale muito mais quando as pessoas são felizes. Agora você terá os melhores motivos para viver sorrindo. Chegou o Dentista Popular, uma equipe com excelentes profissionais da odontologia brasileira. Você não terá mais desculpas para dar aquele sorrisão. Venha fazer sua consulta sem compromisso. Dentista Popular. Aqui sim, você não abre a boca de susto pelo preço. Abre apenas para cuidar dos dentes. Dentista Popular. A mão humana tem 27 ossos e 35 músculos. Com precisão, a informação é sempre mais confiável. Por isso, o Laboratório Gema Galgani, em seu compromisso com a tecnologia, dedicação e qualidade, prioriza o cuidado máximo em cada exame clínico. Laboratório Gema Galgani. Nossa exatidão é o melhor resultado. Localizada no centro de São Luís, mais precisamente na Rua do Sol, a Farmácia Alquimia é um dos mais tradicionais estabelecimentos para manipulação de medicamentos. Qualidade, higiene e pontualidade são as marcas da Farmácia Alquimia. O Dr. Felipe de Sá Neto, farmacêutico, atua na área da saúde há mais de 40 anos e sabe bem da importância desses itens para o bom funcionamento da farmácia magistral. Ele conta toda a sua trajetória à frente da Farmácia Alquimia. Nós somos da turma de farmácia da Universidade Federal do Maranhão de 1967. Portanto, já vai mais de 40 anos de farmacêutico. A Farmácia Alquimia surgiu em 1991, quando eu me aposentei de um vínculo que eu tinha com o Ministério da Saúde. Nós éramos chefe da farmácia do Hospital Dutra, depois do Hospital Universitário, e alguns amigos médicos nos cobrava a existência de uma farmácia que atendesse a todas as especialidades médicas. E aí, após a aposentadoria, nós resolvemos abrir a Alquimia e ela foi criada em 1991, já se vão 20 anos mais ou menos. E o Dr. Felipe faz um convite a todos que ainda não conhecem a Alquimia. Esse convite é extensivo principalmente aos médicos e aos outros profissionais da área de saúde e ao público em geral. A farmácia está aberta para todas as pessoas que desejassem ou que desejarem conhecer o nosso trabalho, que é direcionado especialmente à saúde das pessoas, à saúde da comunidade de São Luís.